Olá, seja bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Você sabe o significado de mitologia? O que é um mito? Quais são as principais características da mitologia grega? Uma das mitologias mais conhecidas. Quais são as funções da mitologia grega? Ou seja, para que os mitos da Grécia Antiga eram criados? Quer acompanhar o desenrolar dessas questões? Assista esse vídeo até o final. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, com graduação e mestrado em filosofia. Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu canal Central Filosófica. Essa aula de hoje faz parte da playlist Filosofia para Iniciantes. Portanto, neste momento, nós vamos estudar o que é mitologia, né? Ou seja, o significado do termo mitos, as principais características da mitologia, as funções da mitologia, ou seja, para que a mitologia grega foi criada, por que os mitos eram criados. Então, venha comigo aqui para a tela. Etimologicamente falando, ou seja, a raiz da palavra mitos, mitós, vem do grego, significa fábula, narrativa, palavra. Ou seja, esse termo grego tem esses significados. Então, o mito é uma narrativa, é uma história, é uma fábula de alguém para alguém. Ou seja, de alguém, os deuses, para alguém, os humanos, e sobre alguma coisa. A origem, essa alguma coisa era a origem das coisas, a origem do universo, a origem de tudo aquilo que acometia o ser humano, né? Ou até a origem dos próprios deuses. E nesse meio termo entre a narrativa divina e os humanos, tinha o poeta. Quem era o poeta? O poeta era aquele que era o escolhido pelos deuses, né? Ele era escolhido pelos deuses a quem os deuses revelavam uma mensagem. E eles deveriam transmitir essa mensagem para os humanos. E eles transmitiam essas mensagens em formas de poemas, né? Recitavam poemas. Portanto, essas narrativas, como está posto na nossa tela, era uma narrativa fabulosa, nós vamos ver por que ela era fabulosa, incompreensível, ou seja, admitia contradição, nós vamos ver mais na sequência, quando nós estivermos falando da característica do mito. Porém, ela era uma mensagem sagrada e era confiável. Por que ela era sagrada? Por causa da sua origem. Aquilo que os poetas falavam, né, que é conhecido como narrativas míticas ou como mitos, eram narrativas sagradas. Por que sagradas? Porque eram de origem divina. Por isso, elas tinham aceitação. Por isso, elas eram confiáveis, né? Porque era uma mensagem divina. Tá bom. Por falar dos poetas, veja só. A Grécia Antiga teve diversos poetas, né? Os principais poetas da Grécia Antiga, os principais poetas gregos são Homero e Hesíodo. Homero é autor de duas obras conhecidíssimas para quem quer estudar mitologia grega, para quem se interessa pela mitologia grega, né? Pode consultar essas duas obras de Homero ou de Hesíodo, Ilíada e Odisseia. A Ilíada é uma obra em que ele narra a luta entre os gregos e troianos. É uma guerra muito conhecida, né? Ou seja, é uma guerra que você estuda no ensino fundamental e no ensino médio, nas aulas de história. Existe um filme sobre a Guerra de Troia e você também tem uma noção dessa guerra quando você estuda filosofia lá na mitologia grega, né? Mitologia da Grécia Antiga. Então, é nessa obra onde o Homero vai narrar a famosa guerra entre gregos e troianos. A outra obra dele é a tão conhecida Odisseia, onde ele vai narrar as aventuras do grande herói grego, o Odisseu. Em grego é Odisseu, mas
Na tradição romana, ou seja, na língua latina, ele é chamado de Ulisses. Veja, a mitologia grega, tanto os deuses, os heróis, na língua grega eles têm um nome. Na mitologia romana, o mesmo deus, aquele mesmo herói, recebe um outro nome. Ou seja, os romanos eles tinham esse costume de, ao invadir, ou melhor, ao dominar um povo, ele absorvia ali elementos da língua, elementos da cultura, da religião. Então, tem muito da Grécia, tem muitos elementos gregos na cultura romana. Isso não só na mitologia, como também na filosofia, na política. Ou seja, tem muito da Grécia em Roma. Tá? O outro poeta tão conhecido é Hesíodo. As suas obras famosas são essas aí, que estão postas aí na tela. Teogonia e Os Trabalhos e os Dias. São obras também que você encontra na internet para baixar. Tanto as duas obras mencionadas do Homero, quanto essas aqui. A Teogonia é onde ele narra a genealogia dos deuses e dos heróis, ou seja, nessa obra ele vai narrar o nascimento dos deuses, como é que os deuses nascem, como é que são gerados, como é que são gerados os titãs, os heróis, né, os super-heróis, enfim. É nesta obra que ele faz essa narrativa, né, na Teogonia. E a palavra Teogonia, bem, etimologicamente, Theos vem de Deus, né, Gonia está ligada a Gênesis, de nascimento. Teogonia é um tipo de mitologia, é um tipo de narrativa mítica, ou seja, é aquela mitologia que conta a gênese dos deuses, como é que os deuses são gerados, como é que os heróis, os titãs são gerados. Esse tipo de mitologia é chamada de teogonia. E a outra mitologia que narra a origem do universo, a origem das coisas, a origem do homem, a origem da guerra, a origem da peste, enfim, é chamada de cosmogonia, ou seja, a gênese do cosmos, né? Então, na sua obra Teogonia, ele vai narrar a genealogia dos deuses e dos heróis, e na sua obra Trabalhos e os Dias, é uma obra muito conhecida também. É um poema em que ele vai direcionar ao seu irmão, Perses. Então, teve lá uma desavença entre ele e seu irmão, ou seja, uma briga entre ele, uma querela entre ele e seu irmão, devido a uma repartição da herança paterna, né? O seu irmão acabou lesando o Hesíodo, né? Ele foi injustiçado, então ele dedica essa sua obra ao seu irmão. E nessa obra, né, muitos estudiosos vão dizer que o Hesíodo é considerado um dos pioneiros na conceituação de justiça, né? Lá já aparece a ideia de justiça, né? A defesa à vida bucólica, ou seja, a vida pastoril, né? Aparece lá nessa sua obra, é uma apologia à vida do campo. E também nessa sua obra aparece o primeiro almanaque agrícola, ou seja, o primeiro calendário voltado para a agricultura, né? Conselhos para a agricultura, conselhos práticos, esse calendário sobre a agricultura, os melhores dias, os melhores tempos para plantio, colheita, todas essas questões já aparecem nessa sua obra Trabalhos e os Dias. E muita coisa de Homero e Hesíodo acabaram sendo, muitos elementos presentes nessas obras acabaram sendo incorporados em alguma medida pela filosofia, coisa que é explicada em aula posterior a esta. Mas vamos lá. Então, voltando a falar da mitologia grega, não mais dos poetas. Citei apenas esses dois, mas não são apenas eles. Tem muitos outros poetas que compõem a mitologia grega. Só reforçando, o poeta era o mensageiro, né? Ou seja, ele era um escolhido dos deuses para levar uma mensagem divina que era revelada pelos deuses aos humanos. Qual era a função da mitologia? Em linhas gerais, podemos classificá-las, as funções da mitologia, dessa forma: oferecer explicações para as indagações e interrogações humanas. Ou seja, da mesma forma que a filosofia, nisso aí a mitologia e a filosofia têm algo em comum, que é a sua função: oferecer uma explicação para as indagações, as interrogações humanas. Como eu disse numa aula anterior, falando de senso crítico e senso comum, Aristóteles, lá na sua obra Metafísica, afirma que
todo ser humano naturalmente busca o saber, busca o conhecimento. É natural do ser humano querer saber, querer conhecer as coisas, querer uma explicação para o porquê das coisas. E a mitologia, então, ela surge como essa primeira forma de explicar a realidade, essa primeira forma dos homens querer compreender a realidade. Então, a primeira maneira, o primeiro modo dos homens querer compreender a realidade esse primeiro modo foi um modo mitológico, ou seja, quem é que explicava a realidade? Os homens tinham suas indagações, mas de onde vinham as respostas? Dos deuses, né? Das divindades reveladas por meio dos poetas, certo? A outra função da mitologia era tranquilizar os humanos, ou seja, afugentar o medo e a insegurança da vida das pessoas. A ignorância gera medo, a incerteza gera medo, gera insegurança. O conhecimento gera tranquilidade. Então, os humanos, diante ali das intempéries da vida, dos acontecimentos, dos reveses da vida, né, dos males que lhes acometiam, era natural que eles se desesperassem. Porém, na mitologia, eles encontravam ali uma resposta, né, uma explicação para aquilo que estava acontecendo. Ou seja, tal mal lhe acometeu porque o Deus tal quis. É vontade de um dos deuses. E se é vontade divina, bom, então os deuses sabem, né? Os deuses sabem o que é melhor para os humanos, então vamos aceitar, né? Ou seja, então está resolvido. E dessa forma, então, os humanos encontravam uma forma, né, de tranquilizar as suas inquietações, as suas angústias. A mitologia, né, por meio da mitologia, eles tinham uma resposta, né, uma explicação divina para os males. E dessa forma eles se tranquilizavam, né, afugentavam o medo também, né, o medo do amanhã, o medo incerto, né, ou seja, a certeza de que os deuses estavam no controle. Dessa forma afugentava-se o medo do novo, o medo do futuro, ou o medo até mesmo do presente, né? Bom, posto isso, vamos então para as principais características da mitologia, ou as principais características do mito. O mito, em linhas gerais, são essas características aqui. O mito ele é fantasioso. Por que fantasioso? Ele não é racional, ele não é um elemento que nasce da razão, da racionalidade. Ele não é criado, forjado racionalmente. Se você quer entender melhor essa expressão, o que eu estou dizendo de ser forjado racionalmente, assista a 2 aulas da playlist Filosofia para Iniciantes, as características da filosofia nascente, principalmente a parte 1, lá onde eu falo do elemento da racionalidade. Clique no card que aparece no canto superior da sua tela e assista a aula onde eu falo da racionalidade. O mito é ingênuo, ou seja, superficial, não tem uma explicação profunda. O mito também é anterior à reflexão. Ou seja, como eu disse no início, foi a primeira forma de explicação que os humanos encontraram, né, acerca da realidade. Ele é anterior à reflexão, à criticidade. Por isso ele é não crítico. Para você entender essa questão do crítico e não crítico, eu te aconselho a assistir a uma das minhas aulas, a última que está na minha playlist, Senso Crítico e Senso Comum. Clica no card que aparece aqui na tela superior e assista, você vai entender o que é crítico e o que é não crítico. Como o mito ele é fantasioso, é ingênuo e ele é anterior à reflexão, ele admite a contradição. No pensamento lógico racional não há contradição, mas no pensamento mitológico permite-se contradição. E o mito não é científico. E o mito é dogmático. Como assim dogmático? Ele é inquestionável. É um tabu, não se questiona, né? Ou seja, as revelações mitológicas, que são revelações divinas, elas são inquestionáveis, né? São dogmáticas. Certo? Posto isso, então nós vimos o que é mitologia, são narrativas, são histórias de alguém para alguém, dos deuses para os homens. E esse intermediário aí, né, são os poetas. Vimos que a Grécia Antiga teve vários poetas, dentre eles Homero e Hesíodo. Vimos as principais funções da mitologia, que é explicar uma
é uma forma do homem explicar a realidade, compreender a realidade, foi a primeira maneira que os homens encontraram para isso. E a outra função, que é tranquilizar os humanos diante de seus medos e angústias. E por fim, vimos algumas características da mitologia. Certo? Se você gostou dessa aula, clique aqui no deixa seu like, compartilha e nos veremos no nosso próximo vídeo.